E os dois viveram felizes para sempre. Tudo bom, gente boa? Seja bem-vindo ao canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes, sou terapeuta pastoral e quero convidar você então a pensar sobre a tristeza. Ué, mas o que tem a ver felizes para sempre com tristeza? Acontece que eu e você possivelmente, ou provavelmente, crescemos aprendendo somente sobre alegria e não aprendemos a lidar de uma maneira honesta, pelo menos, com a tristeza, com a frustração. Então, isso proporciona depois, na vida adulta, sérios problemas, né? Então, como lidar com a tristeza? O que é tristeza? Para que serve isso? Será que a tristeza é uma coisa boa ou ela só é ruim? Bom, vamos pensar. A primeira coisa é que a gente precisa entender que realmente a gente não aprendeu a lidar de uma maneira honesta com a tristeza. Então a gente precisa aprender a partir do nosso conhecimento, né? Existe uma ideia de Freud que diz o seguinte: olha, você não pode mudar nada que não venha à consciência, né? Então só é possível mudar a partir daquilo que se torna consciente, tá? Então, se não há uma consciência, você não consegue mudar, ou melhor, se transformar, né? Então, a partir dessa ideia, a gente precisa entender que a tristeza ela é uma emoção e ela tem uma função muito específica na vida do homem. Que função é essa? Bom, a função da tristeza é fazer um processo refletivo, tá? Ou seja, em momentos de tristeza, o que gera em mim é um autoexame, para que eu possa então trazer à consciência aquilo que é necessário mudar e ser transformado, tá? Só que nós não aprendemos isso desde sempre. Nós não crescemos aprendendo que romantizando que a vida é um felizes para sempre e que a tristeza é ruim. Bom, mas de fato, ficar triste é ruim? Sim e não. Se no momento de tristeza é um momento da reflexão, do autoexame, para que eu possa tornar consciente aquilo que eu preciso mudar, show de bola. A tristeza então cumpriu a sua função. Agora, se no momento de tristeza eu não consigo fazer esse autoexame, então se encontra um problema grande. Por quê? O que a psicologia chama hoje de tristeza profunda, o que vai caracterizar, por exemplo, uma depressão, não é a tristeza em si, mas é o tempo que se decorre dessa tristeza profunda, tá? Vamos pensar assim: ficar triste um dia, tudo certo? Talvez. Ficar triste 20 dias. Opa, entendeu? Então, o que caracteriza é o tempo de tristeza e não necessariamente a tristeza em si. A tristeza, ela precisa ser vivida para que esse processo de autoexame possa surtir efeito, né? O grande problema, de novo, é que nós não aprendemos a lidar com a tristeza. Por isso que hoje é mais difícil. Mas nada está perdido. Nós podemos ainda aprender a lidar com ela, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na vida de Jesus Cristo se entristeceu alguma vez? O maior psicólogo que já pisou nessa terra, o maior terapeuta que já pisou nessa terra, Jesus Cristo, ele se entristeceu? A Bíblia vai dizer que ele chorou, né? Ele chorou quando um amigo morreu, ele chorou ao entrar na cidade de Jerusalém, então ele ficou triste, né? O choro demonstra isso. Mas o próprio Jesus Cristo vai dizer o seguinte: olha,
No mundo nós vamos passar por aflições. E note o verbo, né? Passar. Então, não é permanecer. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que, cara, o choro ele pode durar uma noite, né? Mas ele também, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a tristeza ela tem um tempo, né? Ela tem um tempo que se pode ser vivida, né? O extrapolar desse tempo só acontece porque nós não aprendemos a lidar com a tristeza, pelo menos de uma maneira honesta. E aí surgem outros problemas, como depressão e um monte de outras coisas. Entende? Então, como é fundamental aprender a lidar com os momentos tristes, nós vamos ver esse tipo de coisa naquele filme de desenho animado, né? Divertidamente, quando ela descobre que muitas vezes o que antecedeu um momento alegre de comunhão familiar, de relacionamento entre os amigos, foi um momento de tristeza, né? Engraçado, né? Então, assim, aprender a lidar com a tristeza, aprender a entender a tristeza e a lidar de uma maneira honesta com a tristeza é impressionante. Pode fazer toda a diferença na nossa vida. Como é que eu lido com a tristeza? Exatamente ficando triste o tempo necessário, mas não mais que isso, né? Ou seja, eu estou triste agora. Você pode chorar, você pode esbravejar, mas pela manhã a alegria tem que aparecer, né? A ideia de que, puxa vida, aquilo que estava escondido, que possivelmente me deixou triste, agora está consciente, e porque está consciente eu posso tomar atitudes que podem ter resultados diferentes. Tá? Então, o processo de lidar com a tristeza de uma maneira saudável é esse autoexame quando essa tristeza aparecer, né? Então, ou seja, aquilo que a gente descobriu hoje no âmbito psicológico, Jesus já falava isso há muito tempo atrás, né? O próprio Salomão, quando escreve Eclesiastes, diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para chorar, há tempo para se alegrar, né? O problema é que quando nós não sabemos então lidar com a tristeza, ela dura tempo demais por não sabermos lidar com ela, e isso vira depressão, isso vira um monte de outras coisas. Então a ideia é aprender a lidar com isso, como eu lido com isso, entendendo que a tristeza é uma emoção e uma das emoções fundamentais da vida do ser humano. E entender que esse processo de ficar triste, ele precisa ser um processo reflexivo, ou seja, é no momento da tristeza que eu preciso do autoexame. Às vezes eu não consigo sozinho, às vezes eu preciso pedir ajuda, por justamente não aprender a lidar com a tristeza. Nós não aprendemos a lidar com ela. Então, o que acontece quando a gente não aprende a lidar com alguma coisa? A gente deixa de lado. Sufocar essa emoção da tristeza, ela é uma bomba, é como se estivesse armando uma bomba, né? Então não sufoque a tristeza. Você precisa ficar triste, então fique triste. Mas tenha consciência de que esse é um processo que vai durar uma noite, né? E que é a necessidade de olhar depois para algo que te traga esperança pela manhã, né? Então fica a dica, Deus te abençoe. Lide de uma maneira assertiva com a sua tristeza, né? Ninguém gosta de ficar triste, mas viver a tristeza de uma maneira assertiva e correta é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque nós não vamos evitar as tristezas da vida, nós não vamos evitar as aflições da vida, a gente precisa passar por elas. Dica importante: encontre alegria no Deus da sua salvação.
Deus abençoe você, fica na paz de Cristo. Até mais.